tentação do pagamento dos precatórios de estados e municípios, né, ela já é antiga e é uma pretensão que, infelizmente, vez ou outra, o Congresso Nacional acaba incorporando e aprovando alguns projetos que são absolutamente inconstitucionais, né? Inconstitucionais porque eles ferem um princípio básico do Estado Democrático de Direito, que é a dignidade da pessoa humana, né? O poder público, quando é condenado judicialmente, a forma como ele faz o pagamento da indenização correspondente é por meio de precatório, que nada mais é do que uma requisição de pagamento que o Poder Judiciário faz ao Poder Executivo. Essa ordem de pagamento, pela Constituição Federal, ela deve ser satisfeita no exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano seguinte, né? Acontece que por inúmeras razões e já por uma situação muito de desprezo mesmo por cumprimento das decisões judiciais, né, o Brasil, infelizmente, protagoniza uma situação em que as instituições acabam sendo muito condescendentes com o inadimplemento dessas condenações, tanto no nível estadual quanto no nível municipal, né? Ou seja, o judiciário condena o Estado brasileiro, né, seja no nível municipal, estadual ou federal, né, e depois de muito tempo essa ação judicial transita em julgado, ou seja, ela termina a discussão, e aí você entra na fase de apuração desses haveres, dessa indenização. Ao final dessa fase também de indenização, é expedido o ofício requisitório, que é o tal do precatório. E aí o governo simplesmente não paga, né? No passado isso acontecia nas 3 esferas de poder, nos 3 níveis federativos. O governo federal, o ano passado, quitou um montante equivalente a 93 bilhões de reais, que eram saldos acumulados de precatórios não pagos da União, né, decorrentes de um calote que foi dado pelo governo Bolsonaro, né, depois de o Estado brasileiro vir adimplindo essas obrigações já há pelo menos 2 décadas, né? Então foi uma regressão que houve a uma situação que já havia sido superada. Agora se pretende também que os estados e municípios que têm já hoje um regime especial que lhes permite o parcelamento, né, já temos anos de parcelamento, esse parcelamento encerra em 2029, né, para que sejam quitadas essas obrigações. Agora, se pretende que esse prazo seja novamente esticado, né, não por alguma medida para que o próprio governo se financie junto às instituições financeiras ou ao governo federal, mas a pretensão é puramente se prorrogar o pagamento, né? O que é, inclusive, uma péssima solução para o próprio devedor, porque essa dívida ela corre com correção monetária, os juros moratórios, hoje incide a taxa Selic, né? Em desapropriações incide inclusive juros compensatórios também, né? Então é uma dívida que deveria merecer uma gestão pública mais eficiente, no sentido dela nem existir, né? Os precatórios apurados num determinado ano são pagos no ano seguinte, né? É direito isso do cidadão, das empresas, né, de receberem aquilo que o judiciário determinou para que o próprio Estado pague, né? O Estado, eu digo, no lato sensu, municípios, o Estado e a União, né, as autarquias e tal. Isso é uma realidade de que o Brasil, infelizmente, ainda sofre dessa vergonha de não cumprir decisões judiciais, né? O Estado brasileiro, inclusive, é demandado na Corte Interamericana de Direitos Humanos
em relação à falta de pagamentos no município de Santo André, né, essa ação, o Brasil responde todo ano, ela precisa fazer uma resposta para dizer qual que é a situação de cumprimento dessas decisões judiciais. E o Brasil responde isso sem nenhum tipo sem disfarçar uma atuação que ainda é muito incipiente para resolver esse problema de vez, né? Esse problema exige uma atuação bem forte do Poder Judiciário e exige também uma atuação minimamente coerente, né, do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não pode, a todo momento, editar regras, né, que beneficiem estados e municípios para além daquelas regras que já foram feitas, né, e prorrogadas, né, para beneficiar, dar mais condições de efetuar o pagamento. Eu tive o prazer de participar da elaboração de duas emendas constitucionais, a emenda 94 e a emenda 99, de 2016 e 2017, em que se discutiam soluções para esse problema e se chegou a um consenso, né, com o Congresso, e que haviam medidas que elas produziam efeitos muito positivos, né, não apenas do ponto de vista do credor para receber o crédito, mas do devedor fazer o pagamento de uma condição que lhe permitisse realmente nem tirar tanto recurso do próprio tesouro, mas se socorrer, por exemplo, de acordos que possam ser feitos com desconto, medidas como a compensação com tributos em atraso e outras medidas como financiamentos possam ser obtidos diretamente pelas entidades devedoras, né, para que isso possa ser melhor equacionada essa dívida, né? Então, as instituições têm um papel fundamental para resguardar esses interesses dos credores, né, e exigir que, de uma vez por todas, né, esse regime que hoje está em vigor, que é o regime especial, né, ele faça a transição para o regime ordinário com o pagamento de todos esses débitos, né. Houve de alguns anos para cá um grande avanço em termos normativos, né, especialmente a partir de 2019, quando foi editada a Resolução 303 do CNJ, que disciplinou a gestão de precatórios no âmbito dos tribunais, né. E essa medida ela implicou em uma padronização e uniformização de procedimentos administrativos para que os tribunais pudessem dar um tratamento igual, seja por uma dívida do Estado, seja qual Estado fosse, e também dos municípios, né, para tratar de uma forma igual a forma de cálculo da parcela mensal que as entidades devedoras devem fazer para o Tribunal de Justiça pagar esses precatórios, né. Então houve um grande avanço, porque alguns anos atrás você tinha uma situação que alguns estados ou alguns municípios simplesmente não pagavam nada, não destinavam nenhum recurso para os tribunais de justiça fazerem esse pagamento, né. Hoje a realidade é um pouco diferente, mas ainda assim há exceções, né? Há situações em que é preciso que o CNJ, por exemplo, atue, né? Não permita com que o próprio tribunal beneficie o Estado ou determinado município, né, a despeito dos credores que aguardam assim, décadas, às vezes, na fila de pagamento. Não existe nenhum espaço para flexibilização dos pagamentos dos precatórios pelos estados e municípios, né. Essa dívida ela não diminui, né. Os estados e municípios fazem o esforço mínimo possível, né, não avançam nessa questão. Se puderem, protelam indefinidamente esses pagamentos, né. A legislação permite hoje às entidades que têm
um maior estoque de precatórios, já há uma flexibilização enorme, né? E essa flexibilização tem prazo para encerrar, que é final de 2029. Até lá, os estados e municípios precisam efetuar o pagamento do estoque em atraso, né? Não há nenhum espaço para outra flexibilização em relação a isso. E uma das razões, inclusive, é que os estados com maior endividamento, né, eles criaram um espaço fiscal, um espaço dentro do orçamento, né, e que vem conseguindo realizar atender esses compromissos sem prejuízo de outras atividades, de outras políticas públicas, né? Então, não há nenhuma razão para se imaginar que estados e municípios hoje precisem de uma folga orçamentária em relação aos precatórios. Ao contrário, né? Eles precisam encontrar medidas de tornar um pouco mais eficiente a gestão desses precatórios, né? Fazendo melhor uso da política de acordos, né? Porque em muitos estados, né, ou em muitos municípios, ou o acordo não existe, né, ou o acordo tem uma lógica que não é uma lógica que leve em conta o maior deságio que o Estado alcance. É uma lógica em que você faz com que a lógica do edital, do acordo, ele faz com que um credor mais antigo que seja obrigado a dar o maior desconto para receber o precatório. Essa lógica é completamente absurda, né? É ilógico você fazer isso, ao contrário. Você deve proporcionar àquele que está com uma ordem cronológica mais recente, né? Um precatório emitido há pouco tempo, exigir desse credor um desconto maior e exigir menos desconto para fazer um acordo dos credores mais antigos, né? Isso é uma lógica jurídica, inclusive, porque vai prestigiar quem está há mais tempo na fila, né? Muitos estados fazem o contrário, exigem que o credor mais antigo dê desconto. Por quê? Porque nem abre a possibilidade do acordo ser realizado com credores mais recentes, de precatórios mais recentes. É uma coisa totalmente ilógica, né? E em razão disso, muitas vezes, o Estado ou o município não consegue o desconto máximo que a Constituição permite, que é de 40%, né, nessa dívida, porque não há interessados que se habilitem para fazer esse tipo de negociação. Então, veja, precisa ganhar um pouco mais de racionalidade, até mesmo a forma como se montam esses editais, né, convocando os acordos, né. As compensações com tributos é algo que deveria ser incentivada, né, como fez inclusive aqui recentemente o governo do Estado de São Paulo, né. O Estado de São Paulo editou uma legislação que se volta a garantir a quem tem débito tributário, né, a possibilidade de pagar ou de amortizar esse débito com precatórios, com dívidas que são do próprio Estado. Isso é uma coisa muito lógica, né? Aliás, essa lógica é algo que se vem tratando há muito tempo e com muita resistência das fazendas estaduais e municipais, e hoje até federal, né? Porque embora o governo federal tenha quitado os precatórios, o estoque passado que foi deixado pela herança do ex-ministro Paulo Guedes, né, que criou uma grande confusão em relação a essa despesa pública, né, criando muita imprevisibilidade, né, essa medida deveria ser incentivada em relação às compensações, né, a utilização dos precatórios, né, para quitação de outros débitos, inclusive para fins de privatização, concessões, outorgas, né? E isso vem sempre sendo tratado como algo que reduz a receita do governo, seja no nível estadual, municipal ou federal. Mas isso deveria ser incentivado, porque
Se trata de uma dívida relativamente cara, e tem que ser, né? Porque se retira do particular o patrimônio, e não se concede um direito e se dá uma indenização no lugar. Essa indenização precisa ser corrigida, essa indenização, o valor dela tem que se manter atual no tempo, né? E é preciso que incidam juros sobre esse débito, né? É assim prevê a Constituição também, né? Então é preciso que se fortaleçam essas medidas, né? E que os tribunais acabem atuando, inclusive, como é a sua obrigação também, constitucionalmente prevista, né? De fiscalizar se essa atuação administrativa realmente está ocorrendo dentro da lógica constitucional, legal, que hoje está em vigor, né? Especialmente para controlar se os estados e municípios vêm pagando as parcelas correspondentes de fato aos seus débitos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que é o estado da Paraíba, né? Que é um estado que tem uma classificação pelo Tesouro Nacional, é uma das mais altas do Brasil, um estado que é um estado que tem uma liquidez muito grande, não há dívidas, né? Não é um estado que tenha dívidas elevadas, mas tem uma péssima política em relação à administração dos seus precatórios, não paga precatórios, né? Inclusive propõe medidas no próprio Tribunal de Justiça, né, para que o pagamento seja suspenso ou para que pague um percentual sobre a receita corrente líquida absolutamente irrisório, né, violando inclusive a Constituição e a resolução, que eu disse agora há pouco, a resolução 303, né. Não tem mais espaço para esse tipo de medida. O tribunal não pode mais fazer esse favorecimento do governador ou do prefeito, né, conforme lhe aprouver. Ele tem que cumprir o que diz a resolução do CNJ, porque ele está submetido à fiscalização do Conselho Nacional de Justiça. O modelo adotado para pagamento de débitos judiciais no plano federal, né, ele pode ser considerado de duas ordens. A primeira ordem é a ordem econômica, né? A ordem econômica, o governo vem já há muitos anos, né, pelo menos 2 décadas, vamos para 2 décadas e meia pelo menos, de pagamentos regulares no plano federal. Os débitos são inscritos em determinado ano, no ano seguinte eles são quitados. Inclusive são quitados até com uma certa antecipação, porque o governo tem até o final do ano para pagar. Então, nesses últimos 20 anos, tem-se inclusive pago muitos exercícios no primeiro semestre, né? Tirando o calote que foi dado entre em 2021 e 2022, o governo federal tem se colocado de uma forma a cumprir esses pagamentos, dando inclusive, né, uma certa garantia, né, de que ele honra esses pagamentos, assim como honra os vencimentos dos débitos que são decorrentes da emissão dos títulos públicos, né? O governo é o mesmo, né? O governo que deve um título do Tesouro é o mesmo que deve um precatório federal. Por que ele paga um e não paga outro, né? Se ele não paga um, né, o outro vai dizer, bom, será que ele vai pagar o meu? Né? Então, se o governo dá essa mensagem para o mercado de que não paga precatório, né, e precatório é dívida do governo, por que ele irá pagar a outra dívida que é um título emitido pelo próprio governo, né, pelo Tesouro Nacional? É algo que faz com que o governo tenha uma reputação no mercado internacional de títulos, inclusive, que vai depender dessa segurança que ele vai passar para os investidores, né? Então, do ponto de vista econômico, o governo federal tem, com a ressalva desse período em que foi dado esse calote no governo Bolsonaro, tem se mantido fiel ao cumprimento da Constituição Federal. Por outro lado, devia ser um exemplo a ser cumprido pelos estados, né? Pelos estados e municípios, né? Mas parece que essa é uma tônica
tende a sempre voltar para a pauta, né? Em 2021, a GV publicou um estudo sobre a questão da inadimplência dos precatórios, né? E ela fez uma associação muito importante em relação ao desemprego, né? De forma que quando você tem o pagamento dos precatórios em dia, né, você tem uma melhora do desempenho da taxa de emprego. Quando você tem menos pagamento, quando você não paga, quando você fica em mora em relação às suas obrigações, né, você tem um avanço do desemprego, né? Então isso está diretamente relacionado com a economia, com o crescimento ou não da economia, e não é a economia do país inteiro, né? Porque os precatórios que são pagos por estados e municípios, né, exercem uma certa regionalidade ali em relação a as suas respectivas economias. Então, não pagar precatório, né, constitui um freio ao desenvolvimento dessas regiões, né, ao passo que o pagamento dos precatórios, né, é associado pela própria Fundação Getúlio Vargas como um elemento de desenvolvimento, né, como progresso econômico, né. É preciso considerar também, por outro lado, que do ponto de vista operacional, né, o governo federal consegue realizar milhares de pagamentos todo ano, né, sem que os respectivos tribunais regionais federais, né, tenham setores de precatórios com muitos servidores, né? Ao contrário, todo o sistema federal de pagamento de precatórios, né, ele é centralizado no Conselho da Justiça Federal. O Conselho da Justiça Federal, então, faz os repasses para os tribunais regionais federais, né? Isso é feito de forma eletrônica e os pagamentos são disponibilizados junto à rede bancária da Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, isso em um único dia, né? Então todos os precatórios são depositados a milhares de credores, né? Sejam pessoas físicas ou jurídicas, né? E isso é feito de forma totalmente eletrônica, né? Já por outro lado, os tribunais que operacionalizam as dívidas de municípios, né, e de estados, né, não se modernizaram para criar condições de encaminhar esses pagamentos, né, de uma forma ágil e eletrônica, né? Então, esses créditos ficam todos ali perante o Departamento de Precatórios dos Tribunais de Justiça, né, basicamente, e dos Tribunais do Trabalho, para que esses departamentos operacionalizem de forma praticamente manual todos esses pagamentos. Só que existem realidades, como a do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que processa milhares de pagamentos, né, todos os meses, e precisaria também ter uma mesma estrutura baseada em tecnologia de informação para que fossem automatizados esses pagamentos, né? Como é feito na Justiça Federal em relação aos débitos da União, né? E isso precisaria se avançar bastante, porque os pagamentos sofrem um atraso muito grande, chegam a demorar 2, 3 anos para que o tribunal, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, faça o pagamento a um credor com o dinheiro já disponível, né? É uma situação até embaraçosa, né? Como é que o tribunal, com o dinheiro disponível para pagar aquele crédito, né, não consegue operacionalizar esse pagamento? Então, eu acho que os estados e municípios e também os tribunais de justiça deveriam se mirar um pouco no exemplo do que faz o governo federal e também no processamento ágil dos pagamentos que faz a Justiça Federal no país. O Brasil tem essa figura do precatório, né, e que é inspirado para que fosse evitada a manobra pelos governantes, né,
para prestigiar algum credor em detrimento de outro, né? Então se estabeleceu que os pagamentos deveriam ocorrer por ordem cronológica, né? Que nada mais é do que o enfileiramento desses créditos, cada um tem uma numeração, essa numeração é anual, conforme o exercício, né? E de forma que o credor número 2 não receba antes no número 1, né? Do primeiro naquela fila. Ocorre que o que era para ser, na verdade, uma garantia para evitar que credores fossem colocados de lado para pagamento de outros credores da preferência do governante, né, acabou virando um grande problema, né? E esse problema a gente espera que ele se encerre em 2029, quando termine o regime especial, porque a regra é que esses pagamentos sejam feitos sempre no ano seguinte, né? E o requisitório, que não é um título, né, mas ele é um meio de pagamento, é uma forma de execução, né, ele deixa de ter hoje a importância que ele tem, inclusive no mercado secundário de crédito, né, para se tornar algo que não dependa tanto, né, de uma bola de cristal para saber quando que o sujeito vai receber, né. Aliás, isso deveria já ter sido deixado de lado há muito tempo, porque se você tem um prazo, você tem um valor a pagar, um estoque, né, você tem lá a quantidade de meses, você pode imaginar, você pode calcular, não imaginar, mas você pode calcular quanto tempo leva para pagar o seu precatório, né? Hoje esse cálculo é um pouco difícil, que a maioria das pessoas, inclusive, não tem nem condições de olhar uma relação muito extensa, como por exemplo, em alguns estados, como do Paraná, de Minas Gerais, da Bahia, e verificar quantos milhões ou bilhões de reais tem na frente do seu crédito, né? E poder fazer a conta para ver quanto tempo vai demorar para chegar a sua vez. Isso é uma conta que escapa à maioria das pessoas, né? Mas deveria ser assim. Os tribunais, inclusive, deveriam disponibilizar informações que capacitassem qualquer um a fazer essa análise. Veja que hoje, para você já ter acesso ao plano de pagamento de determinado ente, já é uma tarefa difícil. Os tribunais não atualizam os seus sistemas, os seus sites, e na maior parte do país os planos de pagamento são desatualizados, né? Mas pior ainda é que o próprio cálculo, né, é muito difícil com que os credores possam acompanhar e fiscalizar, inclusive, o próprio tribunal, né? Porque essa dívida equivale a uma recuperação, como essa que você tem, ou uma recuperação fiscal, uma recuperação judicial, em que você tem o devedor e você tem os credores, né? E os credores participam ativamente desse processo. No caso dos precatórios, não, né? É uma situação, inclusive, muito esquisita, como que os credores de precatório, né, ou os representantes dos credores, as entidades da advocacia, sobretudo, né, não participam da discussão do plano de pagamento dos estados, né? E isso diz respeito aos seus próprios clientes, que são os credores de precatório. Ora, os advogados deveriam participar ativamente, serem consultados se estão de acordo com aquela fórmula que os estados apresentam ao Tribunal de Justiça para dizer como é que vão pagar aquela dívida. Os advogados são alijados desse processo, muitas vezes não têm nem acesso ao processo ao processo administrativo, em que é apresentadas informações e dados, né, com base nos quais são calculados os percentuais mínimos de pagamento. Isso é um absurdo, né? O crédito não é do tribunal, o tribunal não é credor daquele dinheiro, o credor são as pessoas físicas, são as pessoas jurídicas, são os jurisdicionados representados pelos seus advogados, né?
Evidentemente que não daria para convocar todos os advogados para participarem, mas as entidades que representam esses interesses deveriam participar desse processo de discussão. Esses planos de pagamento hoje, muitas vezes são obras de ficção, não representam realmente um anseio de quitar esses débitos, é só um documento formal que é apresentado ao tribunal sem nenhuma consequência, né? E isso não pode mais acontecer, né? O CNJ, ele impõe, pela resolução 303, uma série de consequências para a não transferência desses pagamentos, né, ao tribunal, e consequências para o próprio tribunal, que não faz a gestão eficiente desses débitos. Dizer que muitos precatórios no país são frutos de fraude ou de conluio, isso é uma grande bobagem, né? O fato é que todo mundo sabe, até uma criança, até as pedras da rua sabem que os processos judiciais demoram muito, né? Demoram muito, e no passado demoravam mais ainda, né? No passado existiam menos processos, os processos eram todos físicos, tramitavam a passo de tartaruga, e hoje tramita um pouco mais rápido, porque o processo eletrônico do Brasil é uma realidade que transformou o tempo para quem precisa ter uma questão resolvida pelas vias judiciais, né? Ele encurtou muito tempo, mas mesmo assim o processo judicial é algo muito lento, muito demorado, especialmente contra as fazendas públicas, contra as entidades públicas, né? Que não economizam recursos, né? Levam todas as questões para o STJ, para o Supremo, inclusive às vezes mais de uma vez o mesmo processo vai 2, 3, 4 vezes aos tribunais superiores, né? E aí o que acontece? Passa muito tempo, o que era um valor acaba virando outro valor, né? Veja você que está ouvindo essa entrevista, deixe de pagar a sua conta de telefone, por exemplo, durante 20 anos, veja o que vai acontecer, né? Ela vai deixar de ser uma conta de telefone e vai virar um baita valor, né? Você tem correção, os juros, tá? É isso que acontece com os precatórios, né? Então não tem nenhum conluio. O que acontece é que falta à administração pública brasileira a consciência da conciliação, né? E do encerramento precoce dos litígios, né? Em que é evidente o direito do que se está postulando na justiça. O autor daquela ação tem um direito claro ao que está postulando. Então a administração pública deveria fazer, como ocorre em outros países, né, reduzir essa litigiosidade gigantesca que só o Brasil tem, só o Brasil experimenta a casa de 100 milhões de processos judiciais ativos, né? Praticamente uma banalização da judicialização de qualquer coisa, né? E o principal responsável por esse elevado número de demandas é o poder público, né? O poder público descumpre a legislação no Brasil a todo tempo, né? Faz isso de forma, inclusive, proposital, né? Justamente para se beneficiar da demora que a justiça impõe na solução dos casos. Então é uma lógica também perversa, porque o Poder Judiciário acaba consumindo muito mais recursos públicos, o Judiciário vira um poder que absorve uma quantidade imensa de servidores públicos, né? Você precisa aumentar muito a quantidade de juízes que estão no topo da carreira do serviço público, membros do Ministério Público, né? Servidores do Judiciário, né? E a quem atendem? Ao próprio governo, né? Porque mais da metade, 60%, 70% das demandas no Brasil, elas envolvem o poder público, né? Então o poder público é o maior cliente do poder judiciário do Brasil. E isso está errado, né? Isso está claramente errado, né? E quando é condenado, o poder público tem que pagar aquilo imediatamente, né? Ele não deve esperar aquilo virar uma bola de neve. Quantas causas hoje a gente vê que são pagas na justiça da ordem de 500 milhões, 1 bilhão, 5 bilhões de reais, mas isso não é conluio nenhum, isso não é nenhuma fraude,
Isso aí é uma irresponsabilidade do gestor que não fez um acordo quando deveria fazer, não fez uma conciliação quando deveria ter feito, não paralisou aquele processo que era evidente o direito daquela parte, do particular em receber aquilo que estava postulando, mas simplesmente isso vai sendo postergado, isso vai sendo empurrado e se entra com recurso, e outro recurso, e outro recurso, e outra ação rescisória, rescisória da rescisória. Então é uma atitude da administração pública que ela incrementa, ela acaba colocando isso num círculo vicioso que só aumenta essa despesa, né? Então, veja, é preciso com que o Brasil realmente, para que o Brasil avance, né, para um grupo de países em que, de fato, os direitos individuais são respeitados, né, cumprir decisão judicial é o mínimo, né? O Brasil devia avançar e não fazer uso do judiciário, né, para reduzir direitos das pessoas e das empresas, que é o que o Poder Executivo faz a todo tempo. O Poder Executivo, ele viola uma lei, né, descumpre um contrato administrativo, né, e depois, não, você vai procurar seus direitos na justiça, a justiça vai reconhecer esse direito, né, isso vai passar muito tempo, né, vão incidir muitos juros sobre essa dívida vai virar um valor significativo, que eu brinquei aqui com a conta de telefone, né, que não é nada expressivo, agora deixa de pagar isso, né, isso vai virar um crédito enorme, não vai ter nada mais a ver com aquela dívida de telefone, mas é uma dívida que ela não representa mais o objeto inicial do qual ela decorreu, né. É importante, inclusive, que os administradores públicos tenham em mente que quando eles descumprem um direito de um indivíduo ou de uma empresa e a justiça arbitra, fixa um valor de indenização, o credor passa a ter direito àquela quantia, a quantia em dinheiro, né, que substitui o direito que foi violado. Então, alguns absurdos que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, de desapropriações. Por exemplo, eu vi um caso uma vez muito interessante de uma desapropriação de uma praça, 40, 50 anos atrás. A praça aquele terreno foi desapropriado, né, foi feita uma praça, né, e muito bem, o administrador público entendeu na ocasião que a praça atenderia o interesse público, e assim foi feito. Mas não pagou o dono daquele terreno. 40, 50 anos depois, a proposta de acordo que a procuradoria daquele município faz é devolver o terreno para o indivíduo. Isso é completamente absurdo, porque no momento em que o poder público retira do particular aquela área, né, e o poder judiciário aponta um valor correspondente àquela dívida, o particular passa a ter direito ao valor, ao dinheiro, e não tem mais nenhuma relação com o valor daquela praça, porque passaram 50, 40, 50 anos, né? E ele tem direito a quê? Ele tem direito ao valor corrigido, ele tem direito aos juros, né? Porque essa dívida passou a ser o que a gente chama de dívida de dinheiro, né? Não é mais dívida de valor. Aquela praça não representa mais nada para aquele indivíduo, para aquela pessoa que foi expropriada. Então veja, isso é algo, do ponto de vista do direito, muito claro, né? Mas os administradores ainda tentam burlar isso, né, com exemplos assim completamente estapafúrdios, como, por exemplo, esse. Dizer, não, olha, eu não pago mais a indenização, eu te devolvo a praça. Não, mas eu não sou mais credor da praça, a praça não é mais minha, eu sou credor de quantia fixada pelo judiciário. Ah, mas a quantia é 10 vezes, 100 vezes maior do que o valor da praça hoje. Por que desapropriou? Né? Esse agente público que fez a desapropriação, ele deveria ser responsabilizado com o patrimônio dele. Porque se o dele estivesse ali em jogo, talvez ele não tivesse feito essa
essa medida. Muitas vezes no passado isso inclusive era fruto de retaliação que o prefeito queria fazer contra o seu adversário político. Então ele ganhava uma eleição e desapropriava uma propriedade do seu adversário, né? E desapropriava e não pagava. Então esse tipo de atitude é que fez o Brasil permanecer tanto tempo numa zona de países que não são muito sérios, né? A gente deve sair disso, a gente está caminhando para isso, mas ainda precisamos avançar muito nessa questão dos direitos relacionados tanto ao pagamento das indenizações fixadas pelo judiciário, né, e mesmo prevenir litígios, né, porque se você compõe, se você faz um acordo, se você concilia, né, os valores que o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, vai pagar para o particular é infinitamente menor do que aquele que ele vai pagar 20, 30, 40, às vezes 50 anos depois. O poder público, as administrações públicas precisam fortalecer os seus instrumentos de conciliação e mediação de conflitos, né? Porque só assim o governo vai reduzir a sua conta de precatórios, vai reduzir os seus encargos decorrentes de condenações judiciais. Porque se continuar na mesma toada que vem há décadas, né, descumprindo direitos, né, descumprindo o direito de servidores públicos, descumprindo o direito de credores particulares que têm bens desapropriados, seu respectivo pagamento da indenização, nós vamos continuar gastando muito dinheiro para manter o Estado ineficiente e depois descumpre o direito particular, ainda não vai pagar a indenização ou demora décadas para satisfazer aquele crédito.